ser distante, porque distante ele pode estar ali lhe perturbando, enchendo o seu saco ainda, mas aqui ele não pode mais. Amém. Amém? A presença do Senhor nesse lugar, irmãos, a unção despedaça julgo. A palavra do Senhor diz: achegai-vos a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir de nós. Ele foge, todas as vezes que nós nos achegamos a Deus, ele foge de nós, pois ele não suporta, ele não aguenta. Sabe, irmãos, eu quero já dizer algo para você. Aproveita um momento como esse, quando você chegar aqui, e levanta teus braços mesmo, sem reserva, se entrega ao Senhor, se possível, se joga no chão, se ajoelha, faz qualquer coisa. Eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Pense na melhor maneira de você vencer qualquer obstáculo na sua vida. Você basta se prostrar diante do Senhor, basta você se lançar diante do Senhor. Sabe, irmãos, e nessa hora, cadeias serão quebradas, obstáculos serão rompidos, coisas que podem estar tentando te parar, te prender, eles vão ter que bater e retroceder, porque não dá para continuar, eles não conseguem permanecer. Amém? E hoje tem uma palavra do Senhor, irmãos, para compartilhar com você. Eu quero que você já abra sua Bíblia comigo no Salmo 25. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos começar um novo tempo, os cultos de oração aqui nessa igreja, amém? Vai começar hoje. Vai começar hoje. Vai começar hoje. Hoje eu sei que nós vamos passar pelo fogo mesmo aqui. Aleluia, purificando coisas, alinhando coisas. E o Senhor me deu uma direção e eu já quero compartilhar com todos. Nós vamos começar a propagar mesmo esse culto de oração, irmãos. Eu sei que você conhece pessoas que estão atribuladas. Eu sei que você conhece pessoas que estão enfermas. Eu sei que você conhece pessoas que estão presas. Eu sei que você conhece pessoas que estão sobrecarregadas, cansadas. E aqui nesse lugar tem alívio para elas, tem refrigério, tem um escape, tem uma libertação, irmãos. Nós somos daqueles que creem no poder de Deus para libertar vidas. Ou você não está crendo mais nisso? O poder de Deus está disponível para isso, irmãos. Nós precisamos alcançar e trazer essas pessoas para cá. E eu quero que você entenda, tem pessoas que vão vir à igreja mesmo, começando por isso. Eu começo a perguntar a você aqui: você lembra a primeira vez que você decidiu ir a uma igreja? Você lembra a primeira vez que realmente você foi a uma igreja? Qual foi o objetivo que você foi? Eu estava lembrando, o Senhor estava me lembrando hoje, irmãos, a primeira vez que eu fui, na verdade eu procurei. A primeira vez que eu desejei ir a uma igreja, eu lembro que foi um domingo de manhã, e eu estava com algo me angustiando, eu estava com uma angústia dentro de mim, eu não estava bem, tudo que eu queria era encontrar alguma coisa que ajudasse a me tirar daquela angústia que estava dentro de mim. E eu lembro que na época eu tinha uma bicicleta, eu peguei uma bicicleta e comecei a andar pela cidade. Eu rodei Juazeiro e Petrolina quase todo. E vou dizer uma coisa, irmãos, infelizmente, eu não achei uma igreja naquela manhã para que eu pudesse entrar. Mas só o fato de eu sair de casa, irmãos, em busca, Deus me trouxe algo que quando eu voltei para casa eu já não estava do mesmo jeito. Deus viu que eu saí dali em busca de algo. Você crê assim, irmãos? Porque Deus, ele se move para aqueles que se movem por ele. Mas eu me lembro que um outro domingo de manhã, eu saí de casa para ir a uma igreja cristã, em busca de algo que eu estava precisando também, de uma cura. Eu não tinha uma aliança com o Senhor, eu não tinha ainda nem ouvido falar que eu precisava entregar minha vida para Jesus, que eu precisava nascer de novo, mas eu estava enfermo, eu estava sofrendo muito, eu estava com muita dor, e alguém chegou e disse: você quer receber uma oração para ser curado? Eu quero. E aquela pessoa foi me buscar em casa no domingo de manhã e me levou para aquela igreja. Irmãos, eu não lembro o que foi pregado naquele dia lá, não sei de nada, não me lembro de ninguém mais que estava lá, porque tudo que eu queria naquela manhã era receber uma cura. E quando sabe o que foi que aconteceu? Eu fui curado, irmãos. Eu fui curado de um cálculo renal, de uma infecção que estava já muito grave, muito séria. Minha esposa está aqui, ela presenciou isso. Eu rolava no chão, eu vomitava de tanta dor, aquela dor aguda que eu chegava a vomitar. E eu estava no desespero, alguém me ofereceu alguma coisa para me aliviar, e eu fui. E eu me lembro, irmãos, que eu voltei de lá, eu recebi aquela cura, eu nem agradeci a ninguém. Fui para casa, mas algo foi plantado dentro de mim, que eu talvez nem percebia. Cheguei em casa, outro dia me deu aquela vontade, eu deveria voltar àquela igreja para testemunhar,
daqueles homens lá que oraram por mim, que eu fui curado. Isso já faz mais de 15 anos, até hoje eu estou aqui curado e continuarei curado, amém, irmãos? Veja, eu não precisei de fazer uma aliança com o Senhor para receber uma cura, porque Deus é bom, diga Deus é bom. E Ele não deixa, irmãos, ninguém de mão vazia, aquele que busca Ele, irmãos. Eu pude provar, Ele disse: vinde a mim, né? Todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz: provai de mim, vede que eu sou bom. Eu pude provar que o Senhor é bom. Deus é bom, Deus é bom, Ele é bom para você, irmãos. E você precisa começar a trazer a memória das vezes que você já procurou o Senhor e Ele supriu a sua necessidade. Sabe aquele dia que você estava precisando de algo e você aflito e agoniado, e você disse: Deus me socorra, e o socorro chegou. Você já recebeu o socorro do Senhor? Amém, irmãos? Mas teve outra situação que eu comecei a pensar, e aí já foi melhor. Eu comecei a analisar a minha própria vida, como era que ela estava. Eu comecei a olhar, eu tinha filhos, eu estava com um casamento, né, um pouco, algumas coisas não estavam indo bem, e eu queria acertar. Você sabia que todo mundo quer acertar? Todo mundo quer acertar, irmãos. O problema é que tem um inimigo que ele quer fazer dar errado. E ele agora trabalha contra a vontade de Deus e contra a nossa vontade. Eu não encontro ninguém dizendo assim: rapaz, eu quero no fim da minha vida uma miséria. Todo mundo quer acertar, todo mundo quer fazer certo, quer fazer acontecer, mas existe alguém que quer atrapalhar a nossa vida. E eu comecei a olhar para aquela situação e disse: eu preciso buscar um recurso, eu preciso buscar ajuda. Eu comecei a pedir a Deus: Deus me ajuda, Deus me ajuda. Só que agora eu comecei a entender que eu não podia mais ir apenas buscar um recurso imediato. Você percebe que tem pessoas que vêm à igreja e elas desaparecem, nunca mais elas somem, ou nunca mais elas vêm? É normal. Eu estava me lembrando, às vezes a gente até julga, e eu estava me lembrando que eu já fiz isso. Eu passei muitos anos sem voltar à igreja, recebi uma cura, irmãos, um milagre de Deus, mas algo foi plantado lá dentro. Quando a situação apertou, eu comecei a pensar: tem algo que pode me ajudar. E a minha esposa começou também a pensar nas coisas. Nós procuramos uma igreja, para quê? Para ajudar a resolver uma situação, uma bagunça na nossa vida, instruções para ajudar a criar os nossos filhos, para que nós pudéssemos acertar no nosso relacionamento, para que nós pudéssemos, sabe, conduzir uma vida tranquila, em paz, segura no Senhor. E graças a Deus, irmãos, que nessa busca nós fomos e encontramos o Senhor. Graças a Deus. E aqui nós estamos hoje, irmãos. Hoje nós estamos na posição agora de contar para os outros que Deus é bom, que funciona. Não é um evangelho de, sabe, historinha da carochinha, não. Funciona. O evangelho tem funcionado na sua vida. Sabe, irmãos, e nós precisamos entender isso. Eu sei que você veio aqui hoje para orar. E de fato, todos nós, todos os dias, temos algo para pedir ao Senhor, para buscar a Ele. Mas as pessoas também estão um pouco precisando. E nós precisamos apontar para ela: ei, tem um lugar que eu sei que você vai encontrar. Eu sempre falei aqui, vou falar de novo. Você vê que enquanto Jesus estava aqui, Jesus ele não ia às pessoas. As pessoas iam até Ele. Mas por quê? Eu creio que alguém falava, assim ou não? As multidões começavam a vir ao encontro de Jesus porque alguém falava. Ei, irmãos, começa a anunciar as coisas boas que já aconteceram na sua vida. Eu vou ter que falar mais disso para as pessoas. É um milagre, uma cura. Eu não precisei gastar R$1 para receber aquela cura. Se eu fosse fazer uma cirurgia, eu não sei quanto eu ia pagar por aquela cura, para a cirurgia de um cálculo renal. Eu nem sequer sofri dor, senti dor para expelir a pedreira que estava nos meus rins, porque eu fiz o exame e foi constatado que eu estava com pedra nos rins. Mas o poder de Deus, a unção, espedaçou, esfarelou toda aquela pedra que estava me causando incômodo. Ela foi-se embora. Eu não sei qual é a pedra que está na sua vida, mas a unção do Senhor está disponível para despedaçar qualquer coisa que esteja te incomodando, te impedindo, empatando, atrapalhando a sua vida. Deus é Deus, irmãos, para resolver essa situação. Você já abriu lá em Salmos 25? Aleluia. Nós vamos ler esse salmo maravilhoso.
Aleluia. Eu vou ler na Almeida Revista Atualizada, que é a versão que a maioria usa. O título aqui desse salmo tem vários títulos, mas um deles diz assim: oração por auxílio divino. Você está precisando de um auxílio para a sua vida? Amém? Todos nós precisamos, irmãos. E no verso 1 diz: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exulte sobre mim os meus inimigos. Verso 3: com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Verso 4: desfaz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembro dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade. Ó Senhor, bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Eu guardo os testemunhos do Senhor. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Verso 14: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque eu estou sozinho e aflito. Alivia minhas tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, aqui um salmo de Davi. Davi, ele está, primeiro ele reconhece. Eu queria que você voltasse para o versículo número 3, e foi o versículo que saltou ao meu coração hoje, para que nós pudéssemos orar, para que nós pudéssemos estar aqui na presença do Senhor. E sabe, irmãos, há algo poderoso aqui, porque a palavra do Senhor vai dizer que os que confiam. Você confia no Senhor? Aleluia, aleluia. Eu vou botar na versão NVT só esse versículo. Na NVT diz assim: quem confia em ti jamais será envergonhado. Diga jamais. Oh, aleluia. Mas os que buscam enganar o próximo serão envergonhados. E aí nós vamos encontrar em cada versão, geralmente tem uma palavra um pouco diferente, mas que você pode estar colocando hoje aqui, mais se encaixa para você. Na NTLH diz assim: os que confiam em ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivo se revoltam contra ti. Oh, aleluia. E em tantas versões, irmãos, eu busquei aqui, em alguns diz
jamais ficarão frustrados. Outra versão diz: jamais ficarão decepcionados. Você se alegra com isso, irmãos? Então é uma palavra do Senhor para nós nessa noite, que os que confiam no Senhor jamais sofrerão derrotas, jamais serão envergonhados, jamais serão confundidos, jamais serão frustrados, não serão decepcionados. Mas aqueles que batalham contra nós, irmãos, veja, quem é que batalha contra nós? É o inimigo. Eu quero que você entenda, irmãos, a nossa luta não é contra carne e contra sangue. A palavra do Senhor diz que nós temos um inimigo, e o inimigo é o diabo. As pessoas, elas não são contra nós, elas apenas estão às vezes sendo instrumento. Amém? Aqui, quando Davi estava falando na antiga aliança, de fato as pessoas, elas perseguiam de uma forma, e o homem, por não entender, ele orava pedindo a mesmo para vir um juízo sobre aquelas pessoas. Mas eu quero que você entenda que Deus, na sua bondade, Ele quer alcançar a todos, irmãos. E o nosso inimigo hoje principal é o diabo. Ele age através de pessoas que ainda não conhecem a Deus, que não têm o conhecimento do Senhor. Mas nós sabemos, a palavra do Senhor diz aqui, que todos eles que intentarem agir dessa forma, ou de agir por intermédio dele, serão envergonhados, serão confundidos, serão frustrados. Ei, os planos do inimigo para você serão frustrados. Sabe, irmãos, eu estou aqui com essa convicção nessa noite. Eu estou aqui com confiança de que todos os planos do inimigo para mim e para a sua vida serão frustrados. Serão frustrados. Não permanecerão, não prevalecerão. Essa é uma palavra, irmãos, para nós. A palavra do Senhor diz que as trevas jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor, contra o ungido do Senhor, contra aqueles que têm aliança. Você tem uma aliança com o Senhor, irmãos? Eu comecei a falando aqui de coisas, inclusive antes de eu ter uma aliança com o Senhor. Eu me lembro exatamente daquilo que aconteceu naquele dia, irmãos. Eu estava com angústia, que eu não sabia o que era aquilo, mas só por eu sair, eu não tinha uma aliança ainda, eu não era cristão, mas só por eu ir em busca, o Senhor me deu o refrigério. Eu fui em busca de cura e eu recebi. O que mais não tem para nós, irmãos? Se nós somos filhos, se nós hoje somos do Senhor, como nós hoje estávamos meditando no devocional, você é amado? Você é amado do Senhor? Você é amado? Irmãos, não deixe o diabo confundir isso não para você, porque o papel dele inclusive é dizer que Deus não te ama, é tentar trazer uma ideia de que Deus não te ama. Ele é mentiroso, amém? Eu quero lembrar você hoje nessa noite do ministério dele. Mentiroso. Ele é mentiroso. O próprio Jesus disse: ele é pai da mentira e nunca se firmou na verdade. Por isso não creia nele, não acredite nele. Lembra que Jesus, quando foi batizado no Rio Jordão, o céu se abriu e veio uma voz do céu que disse: eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Sabe qual foi a primeira coisa que o diabo fez ao tentar Jesus? Colocar em xeque ele ser filho de Deus. Disse: se tu é filho, o que você está passando? O diabo pode chegar e dizer: oxe, você não é filho? E por que você está enfrentando isso? Você não disse que é filho de Deus? Você não disse que o Deus é seu pai? E por que está acontecendo isso? Abra sua boca, irmãos, e diga: eu sou filho amado. Eu sim sou um filho amado, Deus me ama. E aqui, irmãos, tem uma coisa bem interessante, porque o salmista, ele reconhece também que ele errou, e ele vai para diante do Senhor, ele se derrama diante do Senhor. É por isso que a Bíblia diz que Davi é um homem com um coração segundo Deus. Deus se agrada de um coração sincero e contrito. Ele reconhece as suas falhas e ele vai para diante do Senhor. Ele diz: me livra. E o Senhor perdoa as minhas falhas, perdoa os meus pecados, perdoa a minha iniquidade, mas me livra da perseguição, me livra dos meus inimigos. Não deixe que eles me atormentem, não deixe que eles me destruam. Sabe, irmãos, nós podemos sim clamar ao Senhor. Amém? E aqui, irmãos, ele diz que os que confiam no Senhor jamais
jamais serão confundidos. Jamais serão confundidos. Jamais serão confundidos. Aqui diz, nessa versão, diz que os que confiam em ti não sofrerão a vergonha da derrota. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Quando tudo parecer que não vai acontecer, Deus vai chegar. Deus vai chegar com a provisão, Deus vai chegar, sabe, com a intervenção, e muitos vão ser envergonhados. Aquilo que eles estavam esperando contemplar com os olhos dele. Irmãos, nós não estamos falando aqui de algo que muitos crentes às vezes gostam de falar, de uma palavra de vingança, não, irmãos, mas é confiar no Senhor. Nós não vamos zombar na cara deles, não, amém? Mas eles serão confundidos, eles serão envergonhados. Confia no Senhor, confia no Senhor. De que forma? De todo o teu coração. Sabe, o apóstolo Paulo vai dizer novamente, lá em Romanos capítulo 10, se você quiser abrir lá, Romanos capítulo número 10, eu vou ler a partir do verso 9. Aleluia. Romanos capítulo 10. Na verdade, eu vou ler um pouquinho atrás. Do 8. Romanos 10, verso 8. Diz assim: na verdade, diz a mensagem, está bem perto, está em seus lábios e em seu coração, e essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Eu estou lendo na NVT agora. Se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus os ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. É crendo com o coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Crendo com o coração, declarando com a boca. Crendo com o coração e declarando ou confessando com a boca. No verso 1 diz: como diz as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. O apóstolo Paulo vem falar de novo aqui para aqueles que foram salvos. Ele diz: ei, aonde está o poder? Aonde está a palavra? Ou aonde está a sua salvação? Aonde está o seu socorro? Aonde está o seu refrigério? Aonde está o seu escape? Aonde é que está? Ele diz: está bem perto de ti. Aonde? Na tua boca e no teu coração, irmãos. Se você confiar com todo o seu coração, se você crer com todo o seu coração, a sua boca vai abrir e você vai declarar. Aleluia. Diga: quando eu creio, eu falo. E quando eu falo, vai ter que acontecer. Aleluia, irmãos. Quando você crê, você declara. Não adianta você crer e ficar calado. Ei, nessa noite eu vou começar a falar com você nessa noite, irmãos. Possa ser que o que está te derrotando é a sua boca fechada, é a sua boca sem declarar. Provavelmente o teu coração está crendo na justiça, naquilo que Deus fez por você, irmãos. Deus nos justificou. A palavra do Senhor diz que Ele nos resgatou, Ele nos tirou do império das trevas, Ele nos libertou, Ele nos tirou das garras do inimigo. Ele não pode mais tocar na minha e na sua vida, Ele não pode mais impedir que as coisas aconteçam na minha e na sua vida. Mas agora você que crê com o coração, você declara, você confessa com a sua boca. Confessar o que, pastor? O que você crê? O que você está crendo? Você crê que Deus é a sua provisão? Você crê que Deus é o seu Salvador? Você crê que Jesus já te curou? Ele já te prosperou em todas as áreas? Então é isso que nós vamos confessar, irmãos. Você crê que Jesus, Ele é poderoso para salvar qualquer área da nossa vida? Não fale o que o inimigo quer que você fale, irmãos. Não diga
que a sua vida é uma tragédia. Não diga que a sua vida vai de mal a pior. Não diga que as coisas não acontecem. Não diga que, sabe, que as coisas só acontecem com os outros. Não, você crê com o coração. E isso aqui, irmãos, foi que eu me maravilhei. Uma outra parte da palavra que diz assim: que não se aparte da sua boca o livro, as palavras do Senhor. Veja, irmãos, não é se apartar do seu bolso, não é se apartar da sua mão, que não se aparte da tua boca. Ou seja, Deus quer que você fale. Obrigado pelos amigos. Vou dizer de novo: Deus quer que você fale. O que? O que você está crendo. Não a incredulidade, mas o que você está crendo. Você está crendo, irmãos? Você tem crido? Você crê no Senhor? Você confia nele? Quanto custa você falar? Alguém te cobra para falar? Quanto você paga pelas palavras que você fala por dia? Você percebe que você fala o dia todo? Hoje eu vim ali na estante e estava caminhando mais a Natália, meditando com as pessoas. Nós passamos e ouvimos pessoas falando de alguém que ela nem conhece, e a pessoa nem conhece ela, mas ela estava falando, chamando o nome de Deus de ladrão. E que se ela soubesse o que está escrito a respeito do que se fala. Você sabia que morte e vida não está na mão de Deus, no poder de Deus? Aonde? Isso mesmo. Isso aqui, ó. Ela é poderosa para atrair morte ou vida, para lançar morte ou vida. Quem conhece a história que uma palavra foi lançada sobre uma figueira e ela secou de cima a baixo? Jesus amaldiçoou uma figueira com a palavra. Foi tanto que ele estava com os discípulos, ele andou e voltou no dia seguinte, quando eles viram: rapaz, tu viu, ó? Tinha alguém com fósforo aí? Tinha alguém com fogo aqui? Não. Só com o que ele falou. Aí todo mundo se admirou: Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Ei, você tem poder na sua língua e na sua palavra também para amaldiçoar coisas que estão tentando te confrontar, inclusive mentiras do diabo, e fazer com que ela seque e pare na sua vida de uma vez por todas. Agora é crendo com o coração. E quando eles se admiraram, aí Jesus disse o quê? Marcos 11:23. Eu não ia ler, mas me lembrou isso aqui. Abra lá, por favor. O Espírito Santo já mudou todo o esboço aqui. Aleluia. Marcos 11:23. Aonde é que está a palavra, irmãos? Diga: no meu coração e na minha boca. Agora, irmãos, presta atenção nisso aqui. Marcos 11, versículo 23. Nós já vamos orar nesse tempo. Você está animado? Deus. Eu vou ler um pouquinho antes, do 20, para você não dizer que eu estou dizendo, inventando coisa aqui. Confia, irmãos, no que está escrito. Diz assim: na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca desde a raiz. Diga: morreu por inteiro. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmão, você tem algo poderoso dentro de você. Você sabe por que Jesus amaldiçoou essa figueira? Porque ela mentiu para Jesus. Jesus sentiu fome. Eu não vou ler, mas depois você pode ler. E segundo os historiadores, e as pessoas que conhecem, uma figueira, quando ela tem folha, ela deve ter nela também fruto. E as folhas passaram uma mensagem para Jesus. Jesus como homem, amém? Porque Jesus é 100% homem, 100% Deus. Porque ele, como Deus espiritual, ele podia já saber antes de chegar lá. Mas ele ali estava andando com os seus discípulos como homem. Ele teve fome, viu folhas da figueira e foi procurar frutos. Quando chegou lá, não tinha frutos. Aquela árvore estava mentindo.
Estava andando no parque ali e ouvi uma árvore lá de dar uma mensagem. Porque o Senhor disse que nós somos árvore para que dê fruto. E eu vi uma árvore lá toda pelada, não tem uma folha, mas tem fruto. A figueira estava com folhas, mentiu para Jesus. Aí por isso que Jesus disse que ninguém mais coma fruto de ti. Ele amaldiçoou, ele lançou uma palavra, né, amaldiçoando aquela figueira. Mas na hora os discípulos não se deram conta do que tinha acontecido. Mas no dia seguinte, quando eles estão voltando, aqui eles percebem. Aí ele diz: passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado e notaram que ela estava seca desde a raiz. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito à árvore e exclamou: veja, Rabi, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Olha o que Jesus disse. Então Jesus disse aos discípulos: tenham fé em Deus. Você tem fé em Deus? E aí olha o que ele diz, verso 23: eu lhes digo a verdade, vocês poderão dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes que, se crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Então, o que Jesus disse? Ele disse: ei, em verdade vos digo, que qualquer um... Diga: eu estou habilitado. Diga: eu estou habilitado para falar. Porque Jesus não disse se o discípulo tal, se o pastor tal, se o bispo tal. Ele disse: qualquer um que falar. Você tem fôlego, você tem boca? Então qualquer um que falar a este monte, ou qualquer um que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que disse, mais uma vez, falou. Irmãos, calado você não vai vencer nada. Calado você vai ser um crente, batizado, filho de Deus, que vai morar no céu, mas vivendo uma vida derrotada aqui na terra. E ainda mais derrotado é se você abrir a sua boca para falar em incredulidade. Porque quando você fala fé, crendo com o coração, Deus inclina os ouvidos para você e diz: ei, alguém falou a minha palavra, corre para cumprir. Mas quando você fala incredulidade, Deus nem se move para ouvir você. Mas alguém se aproxima. Foi o que mesmo que você falou? Fala de novo aí. Aí você fala: eu creio que não vai dar certo mais não. Fala de novo. Aí você continua falando. Diz: é isso mesmo, estou aqui pronto para trabalhar para você. Ele vai fazer de tudo, irmãos, para que não aconteça. E aí quando você se depara com as frustrações, com as derrotas, você nem se dá conta que foi você mesmo que construiu isso com aquilo que você falou. Irmãos, o que nós falamos, o que nós oramos aqui não é em vão. Nós estamos falando, nós estamos construindo coisas na palavra, falando, crendo com o coração. Agora também a palavra, Deus nos ensina que existe uma forma de falar, crendo com o coração, crendo com o coração. Como é isso, pastor? É algo que vem daqui de dentro. Sabe quando você fala algo, você diz: meu Deus, foi eu mesmo que falei? Às vezes a gente fala isso para um lado contrário. Mas quando você está cheio de fé, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Qualquer coisa? Não, da pregação de Cristo. É você ouvir que Cristo está conosco, que Ele é o nosso favor, que Ele é o nosso auxílio. E você vai se enchendo de fé, vai se enchendo. Tudo que enche uma hora, derrama. Tudo que enche uma hora, vai sair. E aí quando você menos esperar, você percebe que tem algo que está cheio aqui dentro. Você abre a sua boca e você confessa. Está aqui, ó a distância das coisas aqui, do coração para a boca. Quando eu falo coração, não é o músculo de bombear o sangue, não, é o seu espírito, aqui dentro, sabe? Algo aqui dentro. É por isso que a palavra de Jesus diz assim: sei, quando disserem o reino está aqui, o reino está ali, não creio, o reino está dentro de você. O reino de Deus está dentro de você. Tudo que nós precisamos está aqui dentro. Tudo que nós precisamos está aqui dentro. Agora precisa sair e ser falado. E quando você fala, uma hora vai se materializar.
Amém? Qualquer um que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, está sempre condicional, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que disse, aquilo que disser, será feito. Diga: o que eu disser com fé, será feito. O que eu disser com fé, será feito. Amém? Mas não parando por aí, veja o que complementa esse versículo. Veja o 24 e o 25. Deus continua falando no 24 em diante, e no 25. No 25 ele diz: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, o que é para fazer? Perdoe-o, para que o seu Pai no céu também perdoe seus pecados. Mas se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará seus pecados. Lembra que nós estávamos lendo aqui Davi, quando ele está pedindo auxílio, quando ele está clamando, quando ele está falando, ele se lembra: Pai, se há alguma coisa, me perdoa as minhas falhas, perdoa os meus pecados, perdoa os meus erros. E essa, irmãos, é a forma que também nós irmos adiante do Senhor, para que Deus possa operar ao nosso favor. Você sabia que muitas vezes é a única coisa que o inimigo usa para que o que você fala não aconteça? Falta de perdão. Falta de perdão é a chave, irmãos. Quando você perdoa, seja quem for, seja o que for, seja o que fizeram com você, perdoa, irmãos, para que o que você falar venha carregado de poder e você possa ver a materialização daquilo que você fala. Então, irmãos, hoje nós aprendemos aqui, e eu quero mesmo motivar você: fale confiante, porque o Senhor garante na sua palavra que os que confiam nele jamais serão derrotados, jamais serão envergonhados. Agora, irmãos, se nós nos calarmos, sim, nós seremos envergonhados, porque muitos vão dizer: gente, você não é crente, rapaz, você não é filho de Deus, e cadê? Tem coisas que não é muito fácil para você declarar, porque o inimigo, ele pinta um quadro tão ao contrário, que você precisa realmente correr para o Senhor e se encher, para que de repente, contra tudo aquilo, você fale uma palavra e Deus possa agir. Aleluia. Às vezes, irmão, nós viemos aqui, nós pedimos a Deus, e nós podemos pedir, como eu falei, nós podemos clamar, pedir um auxílio. Mas nós que já somos filhos, Davi aqui, quando ele fala esse salmo, recita esse salmo, ele ainda não tinha uma aliança de filho como nós. Hoje tem muitas coisas que já é nosso por herança. A palavra diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Então tem coisas que já é nossa, já foi liberado. Nós precisamos apenas falar para se materializar. Agora o desafio é, porque quando todo mundo está falando a favor, é fácil você falar a favor. Mas quando todo mundo está falando ao contrário, e você falar algo por fé, primeira coisa que você vai se preparar: vai haver zombaria. Vão zombar de você, vão duvidar de você. Mas a palavra do Senhor é que os que confiam nele não serão envergonhados. Você não será envergonhado com essa palavra que você fala. Você não será envergonhado pela sua confissão de fé. Quem se responsabiliza pelo aquilo que você fala com fé, crendo com o coração, quero que você entenda, não é apenas uma fé mental, não é só um pensamento positivo, não, porque alguém está falando. A partir do que está falando, não, é você se encher de Deus, buscar o Senhor, e até que vem uma palavra inspirada por Deus, que sai daquilo dentro de você, e você abre a sua boca e você começa a falar. Você começa a falar, e você se enche. Quanto mais você fala, mais você crê, porque os seus ouvidos estão perto da sua boca. Quando você fala, você crê, ouve, e quando você ouve, mais fé é gerada dentro de você,
Por isso eu gosto de dizer que você é um gerador de fé para você mesmo. Amém? Glória a Deus, irmãos. Eu oro para que você comece a exercitar isso na sua casa. Seja aquele que vão chamar você de doido, porque quem já viu aqui alguém dizendo: rapaz, fulano está doido, está falando sozinho. Você não está falando sozinho, não. Você tem o Senhor, você tem o Espírito Santo. Quando você está falando, você está falando concordando com Deus. A palavra do Senhor diz que se dois concordarem acerca de alguma coisa aqui na terra, será feito também no céu. O Espírito Santo está com você? A palavra está com você? Então você já tem três: a palavra, o Espírito Santo e você. A palavra é Jesus. Se você concordar com a palavra, com o Espírito Santo, você falar, meu irmão, já foi, já era, já aconteceu. Amém? Glória a Deus. Então nessa noite nós vamos orar. Eu quero convidar já o pessoal do louvor. E se vocês conseguirem fazer aí, Deus se move. Nós vamos orar, irmãos, nessa noite. Nós vamos orar confiadamente, não duvidando em nosso